Palavra ao nosso Emílio Nabas Figueiredo, que é um advogado especializado nesta área, que advoga para famílias, que é diretor executivo da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas. Reforma. Passo a palavra a você. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, deputado Paulo Teixeira. Agradeço o convite, também convidado também pelo deputado Eduardo Costa. Agradeço também ao deputado Luciano Dutti por estar aqui presente, ouvindo tanto tema envolvendo a cannabis. Agradeço esteve aqui presente, não está mais, o deputado Marcelo Freixo, meu eterno professor de História do Brasil, às segundas de manhã, no ano de 1996, lá em Niterói. Tive o prazer de ser aluno dele. E também gostaria de saudar a todos que estão aqui presentes, saudar a audiência, saudar Fabrício Pamplona, que está nos assistindo por vídeo, saudar meus colegas advogados, Rodrigo e Beto, satisfação ver vocês sempre. Os médicos são fundamentais nessa luta, mas nada teria acontecido se não fossem os advogados, a gente tem que sempre deixar isso bem claro. Também saudar o desembargador Ney Belo, que também, excelentes palavras, não conhecia só o seu trabalho, mas não conhecia pessoalmente. Saudar o promotor Guilherme Ataíde, que veio aqui fazer um contraponto que poderia servir para fazer uma fala toda de oposição às suas ideias, mas deixo isso para um convite que ele pode me fazer para eu ir a Campinas debater com ele sobre política de drogas e trazer uma nova visão, não essa visão dessa proibição que vigora há 80 anos aqui no Brasil e só serve para exterminar a juventude negra periférica brasileira. Então, meu tema que eu trago aqui para os deputados, para essa comissão, é a produção da verdade legal sobre a cannabis. A produção da verdade legal significa o que acontece com uma lei depois que ela sai dessa casa. Vocês fazem a lei, os parlamentares fazem a lei, depois, quando ela vai ser cumprida, quando ela vai ser aplicada na sociedade, vira outra coisa, que aí vira caso a caso, que a gente chama isso na antropologia a produção da verdade legal. Por favor, o controle, Rodrigo, você ficou com... Monopolizou. Acho que pode ser, né? Esse é o meu currículo. Eu sou advogado, mas também faço mestrado na área de antropologia, lá na UF, faço mestrado em Justiça e Segurança, no Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflito da UF, e a minha pesquisa é justamente sobre como se dá a produção da verdade legal sobre a cannabis no Brasil, e integro o grupo Psicocult. A produção da verdade legal, é interessante trazer ela aqui para a comissão, porque ela pode ser um bom ponto de partida para o processo legislativo, porque a produção da verdade legal é o fato social, é o que acontece, é o que é. Não tem viés, não tem ou não é. Não tem ciência. Ciência, né, o Rodrigo falou que a regulação proposta pela Anvisa é anacrônica diante da ciência. É anacrônica diante da ciência, mas é mais ainda anacrônica diante do fato social. E a gente precisa deixar isso bem claro. Então, venho aqui hoje realmente trazer um pouquinho do fato social. Eu não tenho minha declaração de conflito de interesse, não tenho nenhum conflito de interesse que possa prejudicar minha manifestação. Eu faço parte da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, um coletivo de advogados fundado em 2016 na cidade do Rio de Janeiro, do qual sou fundador, o Rodrigo também fundador, que tem 20 advogadas e advogados em 8 estados do Brasil e tem como objetivo facilitar o acesso à justiça para pessoas atingidas pela política de drogas, compartilhar informações jurídicas, incidir de forma criativa na realidade como uma litigância estratégica e participando do debate político por uma nova política de drogas, fazer advocacy, isso que a gente faz aqui neste momento, e também formar novos advogados. A legislação vigente, todo mundo já conhece, né? Também, além dessa, tem as legislações da Anvisa, mas tem a realidade. E aí tem o ensinamento do Georges Ripet, um jurista francês, que fala: quando o direito ignora a realidade se vinga, ignorando o direito. E é isso que acontece no Brasil. Hoje, a realidade se vinga
da omissão do direito. Como o Beto falou, o poder público é omisso. Então, a gente tem uma série de decisões judiciais envolvendo a cannabis no Brasil. A primeira decisão judicial é na cidade de Santos, a minha cidade de Santos. Lá, em 2002, o poder público foi condenado a fornecer um medicamento à base do análogo sintético do THC para uma pessoa com câncer. Então, o primeiro caso que eu identifiquei dentro da minha pesquisa na antropologia foi essa decisão envolvendo o dronabinol, que vem a ser o THC sintético. Em 2014, aquele caso notório que todo mundo tomou conhecimento, da menina Anne, aqui de Brasília, que tentou fazer tratamento com um produto à base de canabidiol importado, e a Anvisa apreendeu o produto, e isso levou eles a judicializarem, e foi a primeira decisão autorizando a importação de extrato de cannabis rico em canabidiol, aqui em Brasília, em 2014. Também em 2014, uma ação civil pública determinou que a Anvisa autorizasse a importação de extrato de cannabis sativa para 16 pacientes de João Pessoa. De doenças neurológicas. Doenças neurológicas. Lá o procurador, Dr. Godoy, entrou com essa ação civil pública e conseguiu essa decisão, que é fantástica e também é um marco. O que eu trago dessas decisões judiciais são marcos do fato social. O judiciário reconhecendo que isso está acontecendo. Tem documento, tem decisão, não é ao Léo, não são pessoas dizendo que fazem uso medicinal. É o judiciário reconhecendo que essas pessoas usam a cannabis como ferramenta terapêutica. Em 2014, também, em Belo Horizonte, a primeira autorização para importação de medicamento Sativex, que tinha tem, né, vem a ser o Mevatil hoje em dia aqui no Brasil, cuja composição possui os princípios ativos THC e CBD. 2014 também, em Belém do Pará, decisão rejeitando uma denúncia de tráfico internacional de drogas por importação de sementes para tratamento de câncer. Nesse caso, lá em Belém do Pará, o marido importou sementes de cannabis para tratar a esposa com câncer. As sementes foram apreendidas, ele foi acusado de tráfico internacional de drogas, e o juiz, na decisão que rejeitou a denúncia, disse que o caráter da importação era humanitário, que se ele estivesse no lugar daquele marido, também faria importação de sementes para tratar a esposa com câncer. Em 2014, também, a primeira decisão sobre fornecimento pelo poder público de extrato de cannabis sativa, ou seja, desde 2014, há decisão determinando que o poder público forneça extrato de cannabis para pessoas que a usam como ferramenta terapêutica. Em 2015, uma ação civil pública determinou o fornecimento de extrato não mais individual, mas agora em Marília, de forma coletiva. E em 2015 também, o poder público se recusou a fornecer o medicamento e houve sequestro de verba pública para custear o tratamento com aquisição de canabidiol importado. Em 2015, também, em São Carlos, a primeira decisão determinando ao plano de saúde que custeie tratamento com extrato de cannabis. Em 2016, aqui em Brasília, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal pediu que fosse... Teve vários pedidos, nem todos foram aceitos, pediu até importação de semente, mas foi determinado que permitisse exclusivamente para uso medicinal o uso do THC. Também permitiu a importação de produtos à base de THC e CBD, permitiu a prescrição médica e permitiu a pesquisa científica. Essa ação civil pública deu origem à RDC 66 de 2016. A Anvisa não fez a RDC 66 de 2016 por obra e graça, por sensibilidade social quanto às pessoas que sofrem e usam a cannabis como ferramenta terapêutica. Ela fez a RDC 66 por pressão da população através do Ministério Público Federal, que entrou com uma ação civil pública. Mais recentemente, em 2016, no final de 2016, no Rio e em São Paulo, começaram os habeas corpus para cultivo de cannabis como ferramenta terapêutica. 3 famílias conseguiram, entre novembro e dezembro de 2016, salvo-conduto para cultivar cannabis e preparar óleo e fornecer para seus filhos, né? Entregar seus filhos e aplicar em seus filhos. Em 2017, em João Pessoa, também uma grande decisão, a primeira decisão e única até agora, autorizando uma associação a cultivar cannabis e preparar óleo e fornecer o óleo para seus associados, que é a Abrace, lá da Paraíba. Mais na frente vamos falar um pouquinho desses casos, tanto do habeas corpus quanto da Abrace, porque são 2 fatos sociais que não podem ser desconsiderados nesse projeto de lei. Nem que as pessoas cultivam cannabis em casa
para fazer o remédio, né, ter acesso à ferramenta terapêutica, nem de que pessoas se associam em uma entidade sem fins lucrativos para ter acesso ao remédio. Em 2018, a gente não teve nenhuma decisão relevante, no meu entender, mas em 2019 a gente teve uma decisão em Ji-Paraná, em Rondônia, determinando que o poder público custeasse o produto da Abrace. O óleo que a Abrace prepara foi fornecido pelo poder público em Rondônia. Também em 2019, no início desse ano, em Eunápolis, houve uma decisão determinando que a inclusão de medicamentos à base de substâncias canabidiol e THC já registrados pela Anvisa na lista de fármacos ofertados pelo SUS. E também, em 2019, a decisão concedendo habeas corpus para uma pessoa presa por cultivar cannabis através de uma associação de pessoas que fazem uso terapêutico da cannabis. Nesse caso, o sujeito cultivava por uma associação, foi acusado de tráfico, os advogados contaram a verdade para o magistrado, ele planta sim, mas ele planta para tratar a saúde das pessoas que fazem parte dessa associação. E o magistrado botou esse rapaz em liberdade. E agora, mais recentemente, como o Beto falou, semana passada, uma decisão realmente inovadora, que merece todos os aplausos, que é uma autorização para uma empresa agrícola importar sementes e cultivar cannabis do tipo cânhamo, comercializar sementes, fibras, folhas e fibras para fins industriais. Essas são as decisões judiciais que eu selecionei, que eu acredito que demonstram esse fato social, que demonstram essa produção da verdade legal, que é isso. A lei sai daqui do parlamento, quando chega na hora de aplicar, se dá de outra forma. É proibido? É proibido. Tem a permissão, né, a previsão de autorização da União Federal para autorizar o cultivo de cannabis, mas isso não é regulamentado. Mas o judiciário sana a omissão e determina essas decisões. Falar um pouquinho dos salvo-condutos para cultivo, né, que a gente consegue através dos habeas corpus. E aqui é fundamental, porque se o projeto de lei que está sendo construído por essa comissão não respeitar que cultivar o próprio remédio é um direito humano fundamental, essa lei já vai nascer com furo, porque assim que ela começar a vigorar, eu vou ajuizar vou impetrar um habeas corpus para poder seguir, as pessoas poderem seguir cultivando cannabis para obtenção pessoalmente do próprio remédio. Então, é fundamental que essa comissão e esse projeto de lei contemple essa parte. Não tem como fazer um projeto de lei que exclua o cultivo de cannabis doméstico para fins terapêuticos. Aqui, Paulo e Luciano, eu trago as decisões que nós temos em habeas corpus no Brasil. São 52 decisões favoráveis em 64 pedidos. Suas? Não, participei de 26, participei da metade desses casos. Mas são 17 em São Paulo, 14 no Rio de Janeiro, 4 no Paraná, 4 no Rio Grande do Norte, 4 em Minas Gerais, 2 no Rio Grande do Sul, 2 no Ceará, 1 na Bahia, 1 no Maranhão, 1 no Distrito Federal, 1 em Rondônia e 1 no Acre. Ou seja, é um fenômeno brasileiro. As pessoas estão em todo o Brasil cultivando cannabis para ter acesso ao seu remédio. Não é algo exclusivo, uma moda lá do Rio de Janeiro ou uma prática só dos paulistas. Em todo o Brasil, as pessoas estão cultivando cannabis. Tem 8 mil pedidos na Anvisa. Do que se tratam esses pedidos, sabe? De importação. São de importação, são pedidos de importação. E o pedido de importação é um dos requisitos para nós impetrarmos o habeas corpus. Esse número ainda é baixo, 52 pedidos, porque nós temos um critério bem rigoroso para escolher os casos. A gente não sai dando salvo-conduto para qualquer pessoa cultivar cannabis. Nós temos todo primeira coisa, o respaldo médico. Tem todo um roteiro, né? Eu trouxe ele aqui, posso ceder depois para a comissão. Tem prescrição médica, laudo médico, autorização de importação da Anvisa, comprovante que a pessoa sabe plantar e extrair o óleo, ser membro de alguma associação, qualquer outro documento que reforce a importância dessa terapia na melhora do quadro de saúde da pessoa. Vai que a pessoa tem um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, uma professora que pode dizer, a partir daquele dia que o fulano começou a usar o óleo de cannabis feito por ele, ele teve uma melhora.
relato manuscrito, o orçamento do produto importado, porque é impagável, né? Esse valor, até esse valor que você falou de $150, ainda está caro. Quem já planilhou o custo de uma produção de óleo aqui no Brasil, sabe que é muito abaixo disso, podemos falar em 10% desse valor, qualquer coisa acima disso tem sobrepreço, então a gente precisa realmente ter noção de quanto custa fazer esse óleo. Seria muito bom essa comissão, em suas viagens, ter noção efetiva qual é o custo, o preço do custo de preparar o óleo, sem o lucro, sem o ágio, sem a tributação, só o produto e o seu frasco. Seria uma informação bem interessante para o brasileiro. Então, esse é o mapa dos habeas corpus pelo Brasil. Também trago algumas informações sobre as doenças, né? Desses 52 habeas corpus, 17 foram para epilepsia, 12 para dor, 6 para câncer, 5 para autismo, 3 para depressão, ansiedade ou dependência química, 3 para Parkinson, 2 para esclerose, 1 para artrose, 1 para retinose pigmentar bilateral, 1 para insônia e 1 para microcefalia. Desses casos, 4 casos foram para crianças, 7 para adolescentes e 31 para adultos. E esse fenômeno vem crescendo. Em 2016 foram 4 decisões, 2017 foram 7, 2018 16 e 2019 já foram 25 decisões favoráveis ao cultivo de cannabis em casa para tratamento de saúde. E aqui entra a questão das empresas, né? Estou vendo que a comissão está bem íntima da questão empresarial envolvendo a cannabis, mas as empresas buscam lucro. E se o lucro remunera o risco, quem correu esse risco no Brasil? Quem correu esse risco no Brasil foram os pacientes, que buscaram esse saber, trouxeram esse uso para o Brasil, correram risco de ser acusado de tráfico, correram risco por conta da lei, por conta da ignorância, por conta do estigma, tiveram que educar. Quem educou os médicos de como usar essa ferramenta terapêutica não foram os médicos estudando fora do Brasil, foram os próprios pacientes que foram testando o uso e ensinando os médicos como se faz. E agora vem falar de cannabis, vem falar de que vamos ganhar dinheiro com a cannabis no Brasil. Mas e essas pessoas que correram risco? Então, desde 2013, a primeira vez que eu fui procurado por uma família querendo importar óleo de cannabis para o Brasil para tratar uma filha doente, foi em setembro ou outubro de 2013. Ninguém falava de cannabis. Pelo contrário, quando eu comecei a falar de cannabis, e o Paulo sabe disso porque a gente já trabalha junto há 10 anos no tema da política de drogas, as pessoas falavam, você vai ser preso, ou você vai ser morto pelos traficantes, porque você está querendo tirar o negócio deles. Então, não era uma oportunidade mercantil, não era uma oportunidade empresarial, era uma questão humanitária. A gente estava trazendo óleo de cannabis para tratar as crianças com epilepsia refratária, porque era a única ferramenta que se dava. Doutor Guilherme, você falou da dieta cetogênica. Todas essas crianças que tentam o óleo de cannabis testaram a dieta cetogênica. Muitas delas têm um estimulador do nervo vago. Já pensou que quer botar um marca-passo na cabeça para poder controlar a convulsão e não controlar? Então, assim, só vai para o canabidiol, só vai para o óleo de cannabis depois que já tentou todos os outros tratamentos. Isso agora está começando a mudar porque o canabidiol, o óleo de cannabis, é muito melhor do que um estimulador do nervo vago. É muito melhor do que um Depaquene, um Depakote, que se você olhar a bula, diz lá que não pode ser tomado por crianças. E a gente vê recém-nascido tomando quando convulsiona. Então, dão primeira opção, um remédio que está na bula, dizendo que não é para criança, do que dar um óleo de cannabis, porque tem todo um moralismo, todo um preconceito, todo um véu de ignorância em torno dessa planta, que é uma tecnologia arcaica de cura da humanidade. Que a planta cannabis é uma planta selecionada pelo homem lá na primeira revolução agrícola, 10 mil anos atrás. Não é uma novidade. Isso que a gente vive hoje é a novidade, a proibição, a guerra, as pessoas morrendo por conta de uma planta. Essa é a novidade na humanidade. E ela não é uma planta invasora, porque se você pegar documentos portugueses, os portugueses traziam cannabis para o Brasil. Não foi um fenômeno recente. Isso é muito antigo, já pode-se dizer até que é uma espécie local do Brasil, de tanto que existe. Então, assim, hoje o que eu vejo são os empresários que nunca defenderam o uso da cannabis e agora estão com o seu oportunismo, né? Falam em cannabis sem demonstrar qualquer preocupação com a responsabilidade social. E quem é que faz a cannabis acontecer no Brasil? Quem faz a cannabis acontecer no Brasil são essas pessoas aqui, ó.
São, na verdade, essas instituições. O Rafael está aqui, que é da Aliança Verde, é a associação aqui de Brasília, mas nós temos associações em todo o Brasil. São 20 associações de pessoas que fazem uso da cannabis como ferramenta terapêutica. E essas pessoas e essas instituições não podem ser desconsideradas numa regulação. Falar, como o desembargador falou, não, vamos fazer as associações só num período de transição, enquanto não tem o produto na farmácia. Não, as pessoas têm o direito de cultivar cannabis em casa e cultivar em sua associação. Qualquer lei, qualquer norma que viole isso, vai violar a Constituição Federal, porque está lá. A pessoa tem o direito de se tratar, a pessoa tem direito de associação. Então, assim, essa lei que está sendo construída aqui hoje precisa contemplar isso. E quando a gente fala na Constituição Federal, fala do artigo 227 da Constituição, se vocês forem ver, o primeiro ente responsável pela saúde da criança não é o Estado, não é a sociedade, é a própria família. Então, quem tem que decidir qual é a melhor terapia, qual é a melhor ferramenta terapêutica para uma criança usar, não é o Estado, não é a sociedade, é a própria família. Então, essa responsabilidade a gente tem que brigar, a gente tem que deixar bem claro que a família é fundamental na escolha do tratamento a ser usado. Sempre viva? Não conheço. Está faltando algumas, sim. Eu consegui 20 logos porque eu pedi de anteontem para hoje. Mas eu sei que está faltando a Cura, está faltando a Acolher, está faltando as associações do Rio Grande do Sul. No Paraná tem a Florescer, lá em Ponta Grossa também, que é uma associação de pessoas que fazem uso da cannabis como ferramenta terapêutica. E hoje só uma associação tem autorização para cultivar. Várias delas cultivam, várias delas fornecem óleo e correm risco por conta disso. Correm risco de tráfico de drogas, 5 a 15 anos, associação para o tráfico, mas o cuidado com a saúde, a questão humanitária, vem diante de qualquer fator. Então, eles não se importam que a lei proíbe. Eles plantam, preparam óleo e ajudam uns aos outros. Eles agem em rede, eles trocam informações entre si e já têm um pensamento crítico para o mercado que está se criando. Então, essas empresas que acham que vão chegar aqui no Brasil agora, não, porque a gente vai botar a nossa marca, o nosso brand, vamos ganhar muitos milhões. Grupo de WhatsApp. Um vacilo dessa empresa, boca a boca entre os pacientes, ninguém mais compra o produto dela. E se não vender produto, quebra. Então, assim, as empresas têm que ter muita responsabilidade social ao entrar aqui no mercado brasileiro. A Abrace é a única associação com autorização judicial. Eu tenho um carinho enorme por essa decisão, porque eu redigi a tese jurídica que deu aso a essa decisão. Outras 4 associações estão demandando na justiça, estão aguardando decisão judicial. E como que são as atividades realizadas pelas associações? Elas têm as relações de dádiva, né? Dar, receber, retribuir. Não tem dinheiro, não é o lucro que move elas. O que move elas é uma questão muito mais humanitária, muito mais social. Elas acolhem as pessoas que estão sofrendo, as conscientizam, informam, elas ensinam as pessoas a cultivar e extrair o óleo. Elas agem em rede. Então, quando qualquer coisa que aconteça, uma pessoa está em risco, todos eles vão lá ajudar. Elas realizam pesquisa, elas demandam por direito, elas providenciam o cultivo coletivo e o preparo do óleo exclusivamente para os seus associados. Isso é o mais importante, senhor presidente. A produção das associações é exclusiva para os associados. A associação não fornece para terceiros, não fornece para fora do seu corpo associativo. Isso tem que estar na lei, que isso classifica o que é o cultivo associativo. Só serve para quem é formalmente associado. E também a associação é quem fiscaliza a própria atividade, porque o associado, ele vai querer saber se aquele óleo é bem feito, se aquela planta é bem cultivada, se não é usado um veneno nela. O óleo da empresa, se não tiver um compliance bem forte, uma auditoria bem forte, ninguém vai fiscalizar a empresa. E a empresa faz tudo em nome do lucro, né? Então, eu discuto muito com o Rodrigo sobre o modelo regulatório brasileiro. Então, eu sempre falo, né, se o Brasil está sendo um dos últimos países a regulamentar a cannabis, ele tem que observar as diversas experiências de outros países para criar um modelo próprio. Não adianta trazer o Uruguai para cá, né? O Uruguai é outra realidade, o Canadá é outra realidade. Os países que chegam mais perto da realidade brasileira é Colômbia e México, que tem violência, desigualdade social, corrupção do poder público. E a gente precisa realmente
ver como que está acontecendo no México e na Colômbia para trazer para cá. Mas mais fundamental é que essa lei, o mais fundamental nessa lei é que respeite o processo histórico. Não pode fazer uma lei para as empresas, sendo que quem trouxe essa questão para o Brasil foram os pacientes. Achar que só porque vai botar na prateleira está favorecendo o paciente, a $150 não vai favorecer o paciente nenhum, não. Entendeu? Precisa, quem enalteceu o paciente, precisa dar o direito dele cultivar a cannabis dele em casa. Quer favorecer o paciente, tem que dar o direito dele se associar com outras pessoas para poder cultivar a cannabis e preparar o óleo de forma associativa. Então, assim, precisa muito observar o impacto social dessas decisões. Algumas sugestões de impacto social, né, para essa regulação: reconhecimento da participação das associações na cadeia produtiva de cannabis como uma regulamentação específica. Não adianta colocar para as associações as mesmas exigências para as empresas. A associação não é laboratório, não adianta querer exigir que eles tenham um laboratório de milhões de reais, sendo que eles vão produzir ali para aquela localidade, para aquele público restrito deles, não vai botar para qualquer um, né? Pessoas que não têm controle, né? Até onde vai chegar. Prioridade na contratação de pessoas que usam a cannabis como ferramenta terapêutica e egressas do sistema penal. Não pode excluir as pessoas que são egressas do sistema penal. Eu vi na regulação da Anvisa que tinha que ter, né, na proposta de regulação de cultivo que não foi aprovada, tinha que ter antecedentes criminais. Né? Isso não existe. A gente, em vez de incluir a pessoa é presa por cultivar cannabis. Aí passa anos preso. Aí regulamenta a cannabis no Brasil. E depois ele não pode operar com a cannabis. Ou seja, quando era ruim, ele foi preso. E agora, quando é bom, ele não pode trabalhar. A gente precisa pensar nisso. Também a introdução da cannabis nas farmácias vivas, de uma forma de capilarizar o acesso. Fomento para atividades em locais que tradicionalmente lidam com a cannabis clandestina, como locais tradicionais de cultivo. E transparência na formação de preço. Esse é um desenho regulatório, Paulo, que eu acho que talvez possa ser interessante. Bem simples, mas é uma sugestão que a gente mostra que, mesmo tirando a finalidade lucrativa de parte da produção, a gente consegue fazer muito dinheiro circular e as pessoas terem acesso à cannabis como ferramenta terapêutica. E também manter certas atividades correlacionadas com a finalidade lucrativa para não excluir ninguém desse mercado, né? Então, depois minha apresentação vai estar aqui, depois eu acho interessante dar uma olhada nesse mapa. Eu fiz com base num mapa americano e que pode ajudar bastante na construção de uma regulação. E agora a questão social no Brasil. Isso é fundamental, que isso vai ser cobrado dessa comissão, vai ser cobrado na hora de cumprir a lei. Não há cannabis medicinal suficiente para tratar a saúde mental de uma sociedade doente pela guerra. Não há cannabis medicinal suficiente para tratar a saúde mental de uma sociedade doente pela guerra. Falar que são questões separadas não dá a profundidade necessária ao debate. Está tudo correlacionado. Não é porque vai colocar um produto de cannabis na prateleira da farmácia que a gente vai ter saúde. A regulação da cannabis pode servir para a saúde de outro jeito. Você, Paulo, é muito sensível a esse tema, há muitos anos, acompanho o seu trabalho, né, na questão de política de drogas, te ajudei no PL 10.549, lá na elaboração dos termos do PL. A gente precisa dar uma solução mais ampla do que só essa do produto na prateleira. Senão, vamos continuar em guerra, vamos continuar sofrendo e não vai ter cannabis suficiente para tratar essas pessoas. Isso aqui são algumas referências que eu trago, são praticamente trabalhos que eu publiquei, mas tem um trabalho de uma pesquisadora finlandesa que traz como o cultivo em pequena escala é uma forma de acesso à medicina, e também um trabalho da Monique Batista, da Unicamp, que é a regulamentação do canabidiol no Brasil, como nasce a expertise leiga. A Monique, ela simplesmente mostra como quem trouxe para o Brasil o uso da cannabis como ferramenta terapêutica foram os pacientes. Quem ensinou os médicos sobre isso
foi os pacientes. Quem demandou por esse direito foram os pacientes. Então, não tem como eles serem desconsiderados agora. O resto, os outros demais textos são textos meus e com o meu orientador, Frederico Policarpo, também o meu professor Marcos Veríssimo, também antropólogo. E o Mesquita fechou com um texto sobre o futuro. Eu também tenho uma frase, né? Os problemas do mundo não podem ser resolvidos por céticos ou cínicos, cujos horizontes são limitados por realidades óbvias. Precisamos de homens e mulheres que consigam sonhar com coisas que nunca existiram. John Kennedy. Então, a gente precisa disso. Esse é o nosso desafio. A gente precisa sonhar com coisas que nunca existiram. Falar que o modelo que tem em algum lugar do mundo vai servir para o Brasil, um país continental, com desigualdade social, não vai servir. A gente precisa criar o modelo brasileiro. Muito obrigado, estou à disposição para as perguntas. Obrigado, Emílio. Agradeço muito as suas contribuições. Você que tem tido um papel muito importante para permitir o acesso aos pacientes aos medicamentos à base da cannabis ou o acesso à planta para depois extrair o extrato para esse tratamento. Você talvez seja o advogado com maior experiência no Brasil nesta área, não é? Nós temos um mandato aqui. O mandato nosso é do uso medicinal. Foi esse o mandato que o presidente da Câmara nos deu. Então, nós vamos limitar o nosso trabalho a esse mandato. Nós não temos condição de fazer a mais do que ele, né? Ainda que muitos aqui tenham opinião distinta, mas nós vamos tentar dar cabo a esse trabalho e depois outros debates poderão continuar, mas o nosso mandato está muito restrito ao uso medicinal, né? Então, nós vamos fazer e concluir para o uso medicinal, né? Nós estamos com um problema que começou a ordem do dia e está tendo votação, e nós somos os 2 parlamentares que não fomos ainda votar, né? Tem temas aqui que são tão complexos que quando a gente não vota é bom que não votemos, né? Mas não é o caso, nós temos que ir lá votar, né? E esse finalzinho de ano aparecem aqueles casos que estão na gaveta e eles tiram no finalzinho de ano, são casos complexos que nós não podemos também nos omitir. Então nós vamos ter que encerrar a sessão, né? E essa